Olá pessoal, aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências FLOSS de 2025. Sou DevCon, ConFLOSS e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão. Aqui dentro do descritivo, de novo, desse vídeo, você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. A palestra sobre regime de logs. Deixa eu botar aqui na tela cheia, deixa eu ver como é que é a tela cheia aqui. Não tá aí, não vai passando aqui mesmo. Bom, eu trabalho com segurança da informação, tenho uma experiência há bastante tempo, trabalho com tecnologia, trabalho com informática, trabalho com comunicação, trabalho com pesquisa e etc. Nós vamos ver o que são logs, como é que a gente gerencia, como é que a gente faz o processo de controle de dados, controle de acesso aos logs e etc. E meus contatos no final. Bom, como eu já falei, o que são logs, né? Log na computação é uma expressão utilizada para a gente gravar um arquivo de registro de dados relevantes do sistema operacional, dados de acesso, dados de autenticação, dados de falha de comunicação, dados de qualquer tipo que seja necessário a gente gravar no sistema, para que seja necessário a gente ter registro detalhado do que aconteceu no sistema, do que se passou e por aí vai. A gente pode fazer com que esses dados sejam usados para a gente fazer uma timeline dos atos, das ações que aconteceram no sistema, para a gente conhecer o que houve no passado no computador e por aí vai. Ele pode ser usado para auditoria e para diagnóstico, para a gente ver problemas de sistemas computacionais, como, por exemplo, logs de disco, de o espaço cheio, de falha de hardware e por aí vai. Bom, as políticas e procedimentos de log que a gente pode fazer, a gente tem que ter diretrizes e protocolos para a gente criar, rever, manter e remover os logs. Os logs têm que ter um controle muito bem de criação, de acesso, de registro, de remoção e por aí vai. A gente tem que ter isso bem definido na política de segurança da informação. Tem que ter uma política que defina o que o log pode ter, o que o log, quem pode acessar, quem pode remover, quem pode reverter, por aí vai. Esse protocolo tem que definir quem é o responsável pela revisão, com qual frequência isso é feito e quanto tempo os logs são mantidos, documentados e quanto tempo eles podem existir no sistema. Isso aí depende muito da norma que você está utilizando. Normas de segurança como PCI e DSS tem um tempo, a SOX tem um tempo, a ISO garante outro tempo, e de acordo com o que você estiver usando no teu sistema, na tua empresa, no teu servidor, você tem que colocar o registro de acordo com o que está na escrita norma. Você não pode remover arquivos de log antes, porque se tiver alguma auditoria, alguma
alguma ilegalidade cometida na rede que você precisa investigar, você precisa fazer análise dos acessos, você tem que ter esses dados para fazer a auditoria da polícia, da justiça, seja de qualquer órgão responsável pela justiça. Você tem que ter esses dados aí para poder disponibilizar para eles. A gente tem que deixar bem claro quais são as atividades que são realizadas em logs e quais são as logs, que é logado no log, se é logado IP, se é logado hora, se é logado data de acesso, tempo de conexão e por aí vai. A gente tem que saber também quanto são o tempo de que vai ser armazenado esses logs e quais são os procedimentos para a gente responder eventos de segurança, por causa de um crime, uma ilegalidade, uma fraude que foi cometida, você tem que ter o processo de atendimento à ocorrência descrito na tua empresa. A gente tem que saber se os logs estão alinhados com a política definida da segurança, como é que os logs são gerados e onde estão armazenados, e como eles são protegidos e contra alterações e exclusões não autorizadas. Os logs também têm que ser guardados de forma segura e controle muito restrito para ver se não tem alteração das pessoas que têm permitido acesso a eles, correto? Os intervalos de registro têm que ser examinados e saber quem tem essa responsabilidade. Como os incidentes são identificados nos registros, são documentados e marcados e resolvidos, como eu disse, você tem que ter um processo de tratamento de incidente já documentado na tua empresa aí definido. Você tem que também saber quais são as condições que você pode eliminar os jogos de registro e quem tem as autoridades para realizar essa ação. O log tem que ser apagado de acordo com o tempo de vida útil que está na norma de segurança que você está utilizando. Você trabalha com venda de cartão cartão de crédito da PCI DSS. Você trabalha com auditoria de empresas grandes e a SOX, você trabalha com segurança ISO 27001 e por aí vai. Também tem as normas do Bacen, as normas agora do LGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a GDPR, a RIPA, que é de dados médicos dos Estados Unidos e por aí vai. Não esqueci dessas normas aí, não tem a norma do Bacen também, a norma do Bacen é a norma do Banco Central, que define quais são as permissões e os tempos de armazenamento do log. As normas do Bacen são para bancos e agências financeiras. A gente tem que sempre garantir que esses diretrizes e procedimentos sejam sempre atualizados e estejam de acordo com as regulamentações mais recentes, porque a gente tem que estar tem que estar com compliance de acordo com as normas, correto? Bom, a gente também tem que fazer o seguinte, a gente também tem que fazer um sistema de capacitação e sensibilização dos usuários da rede, dos administradores. A gente tem que fazer programas de treinamento periódico para assegurar que todos os colaboradores tenham conhecimento das políticas de segurança da rede, que existem logs e que eles têm que armazená-los de acordo com as normas da empresa, as normas de segurança, correto? A gente sempre tem que ter auditoria interna periódica para poder saber se as políticas de registro estão sendo feitas de acordo com as normas de segurança. Tem que sempre fazer essa auditoria de vez em quando para saber se está tudo ok. A auditoria interna ela não é ruim, ela previne problemas, ela previne dor de cabeça com
com as outras autoridades certificadoras. A gente tem que compartilhar os documentos das auditorias com as partes envolvidas e acompanhar todas as discrepâncias com o plano de ação que defina datas de correção e normalização do problema. Isso daí tem que ser bem claro entre os stakeholders do processo, os jogadores da auditoria. Bom, tem que ter uma resposta de incidente de segurança que, como eu já falei, tem procedimentos que fazem a forma correta de você trabalhar com esses incidentes de segurança nos registros logs, correto? Nesse caso, tem que ter identificação, classificação e resposta para os incidentes. Além de ter que ter medidas que evita a recorrência, você tem que ter um incidente de segurança. Você faz a análise dele, você depois verifica onde é que estão os pontos fracos da rede, onde é que estão as vulnerabilidades, e você faz a correção em toda a sua infraestrutura de rede e sistemas de acordo com a análise forense que você fez após o incidente de segurança, correto? Tem que saber se a empresa está fazendo análise de tendência periódica para detectar padrão comum subindo no registro. Isso pode ajudar na divulgação de falhas sistemas, por exemplo, os usuários que estão logando fora do horário de serviço, usuário que está logando, por exemplo, de um país que ele não reside. A empresa do Brasil, mas o usuário está logando meia-noite no horário de Brasília, vindo lá do IP da China, por exemplo, ou da Rússia. Isso daí é uma atividade suspeita que tem que ser analisada e verificada, porque o usuário não mora na China e não está lá no outro país acessando, ele está aqui no Brasil. Isso daí é um indicativo de que pode ter atividade mais maliciosa na rede ou tendo alguma falha. Isso daí pode ter que ser investigado, analisado para poder ver se não é uma atividade mais maliciosa, correto? Bom, criações de logs. A criação tem que ser gerada de forma bem configurada e resistente. Ele tem que ter tentativa de acesso, tanto as que foram corretas e as que foram bloqueadas, as que foram negadas, a proteção de privilégios administrativos, os acessos para os acessíveis, a atenção de sistemas, programas sistêmicos e outros. Correto? Quando o cara dá um update no banco de dados, no preço dos valores do produto, quando ele acessa contas de outros usuários e troca as permissões do tipo do usuário, por aí vai. Se tem um usuário comum, ele bota o usuário para admin. Os sistemas têm que ser logados e investigados depois, para ver se não foi uma atividade mais maliciosa. Correto? Os logs têm que estar ativados em todos os sistemas e aplicativos de banco de dados e dispositivos de rede, como o Firewall, IPS, DS, antivírus, CIEM, MDR, XDR, MDR, e por aí vai. Esse log tem que estar em conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos pela organização, como eu já falei, que ele tem que estar de acordo com as normas de segurança adequadamente corretos. O registro de log tem que ter informação adequada para identificar e a análise das atividades suspeitas não autorizadas. Tem que conter o horário, o IP, o servidor de acesso, o tempo que ele ficou conectado e por aí vai. Como eu falei para vocês aí, tem que ter a hora do evento, detalhe do usuário, o sistema envolvido, se foi sucedido ou não, e qualquer outro contexto que tenha informação relevante para você botar no log. O log tem que estar bem rico para te ajudar
a folha, a fazer troubleshoot, a fazer análise, a fazer auditoria, a fazer isso tudo. Você tem que estar com um log bem bonitinho para te ajudar. Quanto mais informação rica você tiver no log, isso daí vai ser muito bom para ajudar você a fazer o seu trabalho, correto? Não falei que vocês log tem que estar gerado para a principal ação, acabei de dizer isso agora. De acesso às modificações e acesso a arquivos ou dados sensíveis de alterações de permissões e por aí vai. É correto que o log seja gerado pelos eventos do sistema também na rede. Eles têm que estar em controle juntos. O que é gerado no sistema também tem que ser gerado no log da rede, para a gente saber o que está acontecendo com um e o que está acontecendo com o outro. A gente tem que botar no log inicializações do sistema, se teve alteração de rede, se teve troca de DNS, se teve alteração de IP, se teve qualquer outra atividade legal na rede, e por aí vai, correto? A gente tem que saber se os logs estão produzindo erros e falhas, para poder saber se tem problemas de segurança ou de desempenho. Como eu falei com vocês, como falha de hardware, falha de software, uso de recursos, para poder saber se é um problema de ataque, se é um problema de falta de como é que eu poderia dizer? Falta de adequação de carga correta para o sistema. O log tem que ter um formato que facilita a análise e a revisão deles. Existe o padrão de log que pode facilitar a integração com as análises de log. Tem também os logs do Apache, que também tem o padrão deles, etc. Mas esses logs é importantíssimo porque é um de log padrão do Linux. O log ele tem que ter a data e hora do sistema e o sistema tem que ter o relógio dele sincronizado de acordo com a hora local para que isso daí não faça uma diferença dos logs. Você depois tem que fazer uma análise de logs com logs de hora alterados e você tem que refazer a timeline dos logs alterando a data dele para a hora que aconteceu realmente. Isso daí é importantíssimo, o sistema está atualizado com a hora atual. A gente tem que proteger a integridade dos acessos dos logs para evitar alteração não autorizada. A gente pode gravar o log no disco e gravar um hash de armazenamento do arquivo. A gente gera o arquivo de log, faz o hash do arquivo e salva o hash do arquivo em outro lugar e coloca estatura digital em outros meios adicionais. Por exemplo, a gente pode gravar também logs em mídias que não são mais alteráveis, como CDR, CDR, DVD-R e por aí vai, DVDs graváveis, CDs graváveis. Em vez de botar em fita DAT, em vez de botar em HDs e por aí vai, a gente bota nessas tecnologias de gravação única. A gente tem que ver se os logs estão sendo feitos backup nesses, mais ou menos, se estão seguros, garantindo que os logs tenham como ser recuperados de cada fase do sistema de perda de dados. Isso é importantíssimo. O log tem sempre que ser gravado em duas
localidades diferentes para poder garantir que ele não seja perdido, correto? A análise proativa dos logs e registros de acesso, a gente tem que fazer auditoria com acesso, com frequência, para ver se está de acordo com o tamanho do ambiente de TI. Para que isso seja eficaz, tem que ser uma análise regular, correto? A análise do log tem que saber se está o nome do lojinho, a hora do lojinho, o timestamp, a tentativa de log bem sucedido, tem esse privilégio de outros aspectos como a gente já comentou a respeito, correto? A gente também tem que fazer uma análise de ferramentas automatizadas de análise de log, para a gente poder ter mais rapidez na análise. Por exemplo, o CIEM é importantíssimo ter na rede para poder fazer análise de log, porque ele CIEM ele agrega todos os logs da rede, bota na base de dados e faz a pesquisa bem rápida. O CIEM é interessantíssimo, o CIEM é caro, o CIEM também, dentro da sua rede, produz muitos dados, você tem que ter muito espaço nisso para você poder manter eles. Não falei com vocês, o CIEM tem a capacidade de você fazer detecção de padrões e emitir alerta. Isso aí significa o processo de análise de registro de log. A gente tem que ter vigilância sobre atividades suspeitas. Como eu falei, recursos a dados não autorizados, como eu disse antes, recursos acessos realizados fora do horário de habitual de trabalho, não tive de acesso de localizações comuns e qualquer outro que pareça longo, como eu disse para vocês, eu lembro do caso do usuário acessando lá da China ou da Rússia, por exemplo. Análise de tendência, você observar os logs para você detectar padrão de atividade de usuários e ajudar na detecção de potenciais ameaças segurança da conformidade. Você pega o análise de brute force dos logs dos servidores e vê quais são os usuários que eles mais atacaram. Por exemplo, o usuário root, o usuário admin, administrador, por aí vai, etc. E outros usuários seu da rede, que possa ser um usuário VIP, que você tenha a noção que ele é um usuário importante e os atacantes estão atacando somente esse usuário, ok? É bom a gente ter documentação do análise de log, a descoberta das ações tomadas, para a gente fazer uma auditoria depois e passar os responsáveis pelas ações necessárias de recuperação e controle. Como eu acabei de falar das auditorias de acesso do segurança. Também é importante você ter uma equipe de resposta a acidente. Se você fazer uma análise do log de acesso, você tem que detectar um incidente, você tem que ter uma equipe que faça uma resposta imediata ao acidente. Isso é importantíssimo para a segurança da empresa. Quanto mais rápido o incidente é detectado e ter resposta, melhor é para a empresa o menor risco de perda, menor risco de liquidados e sistemas derrubados e atacados, correto? O plano tem que abranger a identificação da causa do incidente, a contenção, a eliminação da causa e a recuperação. Uma revisão, você detecta que teve um acidente de segurança na sua rede, você documenta o acidente e você faz a verificação depois de todo o parque, se está com a mesma vulnerabilidade dos servidores e por aí vai, para você manter o parque mais atualizado, mais seguro possível. É importante a gente ter que fazer análise de ideias que foram elevadas, sistemas de qualquer outro acesso à obtenção de dados na base de dados. Isso é importantíssimo para fazer a análise do incidente. Gestão de acessos de privilégio. Você tem que ter políticas definidas de atribuições de acesso e privilégios aos logs.
A política tem que definir bem claro quem tem permissão para acessar o quê, quais as circunstâncias, quem está dado a conceder esses privilégios. Correto? Não é qualquer pessoa que pode acessar o log e alterar ele, não. Tem que ser poucas pessoas que podem ter acesso a remover os logs, a apagá-los e por aí vai. Nesse caso, temos que fazer o privilege at least, que é o segundo menor privilégio. Os usuários que recebem privilégios, eles servem para as pessoas específicas. Ele não tem necessidade de ser administrador do sistema, ele vai ser usuário só comum, usuário só de leitura, usuário só editor e por aí vai, e visualizador do sistema. E só isso, correto? Contatos como, por exemplo, root tem que ser priorizadas e limitadas. Vamos saber se essas contas são protegidas, monitoradas e o uso dela é justificado e documentado. Root somente para poucos. Revisão periódica de acesso, você tem que fazer sempre uma auditoria nos acessos do para saber se está correto, se você tem que baixar o usuário, a permissão dele, se ele precisa ter mais aquilo ou não, e por aí vai, correto? Qualquer alteração de acesso tem que ser devidamente documentada e autorizada pela gestão da segurança, pela equipe de segurança, etc., ou pelo dono da empresa, pela diretoria. Eu já falei com vocês os acessos de tentativas sucedidas e bloqueadas e a disponibilidade de acesso. Segmento de função é prático para a gente evitar fraudes e erros. Ela diz que nenhuma pessoa pode ter controle sobre o processo de função crítica. Não pode nunca deixar uma pessoa única no acesso ao sistema, porque se a pessoa dá uma de louco, ela faz o que ela quiser, você está lascado, porque só ela tem acesso àquele sistema. E tem que ter uma outra pessoa que divida com as mesmas permissões e que uma altere o que outra pode fazer ao mesmo tempo. Não pode somente uma pessoa chegar lá e eu quero ter mais privilégio, vou aumentar meu privilégio sem ninguém saber de nada. Isso aí não pode ser possível. Tem que ter outra pessoa que faça a autorização dessa elevação de privilégio, correto? O acesso ao registro de log tem que ser controlado para que qualquer possibilidade de alteração, exclusão ou não desses registros de logs. As permissões têm que ser configuradas adequadamente e mantidas de forma contínua. A capacitação de implementação, eu já falei que tem que ter a política de colaboração dos usuários, porque eles compreendam e saibam as políticas de segurança e de acesso e privilégios. O monitoramento de acessos e válidos. O sistema tem que também ter uma análise de todas as tentativas que foram invasas de acesso, usuário negado, usuário bloqueado, senha incorreta, senha alterada, senha trocada ao sistema e novas tentativas de acesso, por aí vai. Mas já disse que vocês têm que ter a hora e o usuário e no servidor e mais informações de erros que sejam relevantes.
A equipe de segurança tem que fazer a análise do acesso em várias para você ver a vulnerabilidade, como eu falei, log review com 100, uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, por aí vai, etc. Na análise de log, a gente tem que saber se uma só origem está fazendo tentativa de login numa conta, isso define que é um usuário que é uma conta sofrendo ataque de força bruta, ataque de brute force. Quando o atacante pega o usuário e vai testando várias senhas ao mesmo tempo para poder saber se a senha dele vai ser aquela que ele está testando e acessar o sistema. O sistema tem que te dar alerta após, por exemplo, 5 tentativas de acesso bloqueadas. Ele tem que te avisar que o usuário está acessando um sistema e foi bloqueado e você tem que esperar o usuário ter contato para poder botar para ele se foi ele que estava errando a senha, se foi uma outra pessoa, um outro atacante que estava tentando invadir a conta dele, correto? Como eu falei, você tem que ter um plano de ação para lidar com utilizações inválidas, por exemplo, bloquear o usuário, esperar ele ter contato para poder falar com vocês e liberar a conta dele depois, após 50 para ele se ele fez o acesso ou não. Como eu disse, bloquear o acesso do posto de política de segurança de acordo com o necessário. Bloquear 5 acessos, né, a conta depois que isso daí acontecer. O usuário tem que saber que tem 5 tentativas de acesso da conta. Se ele acha que o vez a conta dele vai ser bloqueado, você tem que estar na de segurança. Eu falei que vocês tem que estar quando às vezes basicamente antes que a conta seja bloqueada, igual o procedimento para poder desbloquear a conta. É necessário você treinar os funcionários para que ele saiba identificar e relatos das atividades de vaga, ele tem que dizer se foi ele ou não que fez o acesso, se foi um outro atacante, correto? Ele tem que saber se foi caído no meio de phishing, se ele botou as credenciais dele em outro sistema que não seja da empresa e o atacante pegou o usuário dele, está tentando acessar o seu sistema e por algum problema está sendo bloqueado, por exemplo, um IP, um IP de um país que está bloqueado para acesso da rede. Aí o atacante está tentando acessar para aquele país e está dando um bloco, porque o bloco é pelo IP e não pelo usuário e senha. A gente tem que fazer revisão regular de acesso inválido e quais são as respostas para poder garantir que o sistema está funcionando em forma eficaz e o monitoramento está perfeito. Avaliação histórica de acesso. Você tem que estar verificando se o que você está coletando está corretamente com o registro de acesso. Informações de associação ao sistema, se foi bem sucedido ou não, como já falei antes. É importante que você faça análise regularmente desses padrões de acesso ao longo do tempo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, por aí vai. Como eu já falei com vocês, uso comum de recursos, né? Às vezes as de trabalho uso enquanto nativo. É importante ter o menor privilégio do acesso para você saber que o usuário não está pensando além do mais do que deveria. Isso é importante também para quem está com o usuário com privilégio elevado como administrador e root e por aí vai. Os nativos também tem que sofrer monitoramento. Se tem alguém tentando acessar a conta, por exemplo, o usuário
foi mandado embora da empresa, você não pode apagar a conta dele, porque depois se ele voltar para a empresa, ele tem que ter acesso àquele user daquela conta. Você vai lá e bota aquela conta inativa e bloqueada. E se o usuário está de fora tentando acessar a conta dele, isso aí pode significar que ele está tentando ter acesso ao sistema. A atividade dessa conta tem que ser investigada, como eu falei com vocês. O lista de acesso tem que ser comparado com a lista de acesso autorizado. Qualquer acesso não autorizado deve ser investigado e medidas corretivas devem ser tomadas, como bloqueio do usuário, pergunta para ele porque ele está acessando aquele sistema que ele está não autorizado para poder fazer acesso, investigação e por aí vai. Toda alteração no privilégio de acesso do usuário, concessão e revogação de privilégio tem que ser registrada e avaliada. A mudança tem que ser aprovada pelo responsável para que aquela pessoa não seja a mesma pessoa que efetuou a alteração, como eu já falei antes, do privilégio de privilégios. A equipe de segurança tem que ter resposta a acesso não autorizado. Quando acesso não autorizado, se ele for detectado, tem que saber se ele vai ser bloqueado, se ele vai ser monitorado, se ele vai ser analisado pela equipe de resposta a incidente. Isso tem que estar definido na política de segurança. E no procedimento de processos na atividade de resposta de incidente. No caso, pode ter uma investigação, pode ter uma medida corretiva da política de segurança do sistema. Exclusão de log. É fundamental que você tenha uma política clara para retenções de log. Ela tem que ter um tempo de gestão mantido, como é realizada de forma segura. Ela tem que estar de acordo com as normas de regulamentações de privacidade de segurança, com PCI, SOX, IPA, ISO 27000 e IPA 100. É essencial que a gente tenha esse procedimento de seguro de log, para que não tenha recuperação não autorizada das informações. A informação, a distribuição do seguro dos dados tem que ter várias vezes a formatação, ou então até a distribuição física do dispositivo de armazenamento. Por exemplo, você quebrar todo o HD, estacionar o HD, botar fogo nele, botar bombril, botar tudo, queimar ele com fogo e por aí vai. Tem que ter previsão de gestão antecipada, mecanismos que evitam a gestão prematura de registros, controle de acesso, porque uma pessoa não pode acessar aquele sistema de logs até a data tal para ele poder apagar aquele log ou não. Tem que ter esse controle de acesso de data. Quando você pagar qualquer log, você tem que saber se tem backup dele para que ele está autorizado com a política de retenção de dados da empresa de agora com a norma de segurança. O backup deve ser feito regularmente, deixado se está ok, porque às vezes o backup pode estar dando problema, pode estar bichado e você achando que o backup está certo e você pode estar se lascando. A decisão de energia de log tem que estar documentada para ver quem realizou o seu clone e por qual motivo. E as polícias a gente fazer a auditoria dos registros de estudos de logs para ver se está regularmente seguido. As equipes têm que ser revisadas constantemente para garantir que a política estabelecida seja
correto aí que nenhum log seja eliminado provavelmente sem a devida autorização. É essencial ter nossos funcionários para a política de detenção de logs, que são seguros. Também devemos alertar sobre o procedimento de exclusão de notas de rede de logs. Também tem que ser deixado bem claro para eles que eles não podem apagar logs sem a devida autorização do responsável. Proteção e segurança do registro de log. A gente tem que botar a criptografia no registro de log quando ele tem que estar em trânsito, quando está em repouso. Você criptografa o log, você depois compacta ele e depois você salva ele num disco e gera o hash daquele arquivo e pega o hash e salva aquele hash em outro servidor para você poder fazer comparação. Depois, se os dados estão batendo, eles não foram alterados por alguma outra pessoa. Como eu falei com você, botar a criptografia rebusta no sistema de gestão de chaves. O acesso ao log tem que ser devidamente controlado, com princípio do menor privilégio. Apenas que você pode fazer acesso aos registros e ele tem que ser limitado somente às instruções específicas daquele usuário. A gente tem que monitorar as atividades de acesso ao log para detectar se qualquer atividade foi suspeita ou não autorizada. Qualquer acesso regular a gente tem que ser investigado imediatamente. O registro de log deve ser baseado no local seguro e protegido, em outro servidor, em outro local da empresa, em outro data center, em outro disco, em outro sala cofre, por aí vai, em outro robô de log, etc. Por exemplo, controle de sistema de acesso, porta, catraca, validações biométricas e por aí vai. É essencial a gente proteger os logs de uma manifestação não autorizado. A gente pode botar medidas de controle de acesso no seu uso digitais para ferramentas para a integridade do arquivo, como o uso do MD5 SAM para poder gerar o hash do arquivo e saber se aquele arquivo foi alterado ou não. Plano de quantidade de negócios e quantidade de desastre recovery, você tem que ter um plano para vocês ter o log de volta e recuperação de desastre após uma tragédia, após um incêndio, após uma enchente, após qualquer coisa que aconteceu. Os logs que estão de acordo com as conformidades com os regulamentos de privacidade e segurança do presidente. E também inclui dado pessoal sensível e etc. É importante a gente ter que ter auditoria regular no sistema para ver se tem os logs. Verificar a política de procedimento de acesso, conformidade e até as transacionalidades nos sistemas. Porque, meus amigos, no logs, no crime. No logs, no crime é uma expressão do hacking que diz que quando o atacante invade o servidor e ele apaga os dados de log, não tem como mais o administrador saber se o atacante vai ser identificado porque ele apagou os logs de acesso. Quando o hacker invade o sistema, ele apaga os logs. Hackers mais experientes vão lá e apagam os IPs dele nos logs. Hackers menos experientes vão lá e apagam todos os logs. Quando o servidor do servidor dele na rede vê que todos os logs foram apagados, diz o sinal de que ele foi atacado e invadido. Aí ele sabe que o sistema dele foi atacado e ele fazendo análise dos outros registros de acesso, como firewall, como gateway, como roteador, como qualquer outro controle de acesso de rede, ele vai lá e vê os IPs que foram acessados e pode fazer uma investigação. Então, meu contato é esse, os e-mail. Quem quiser mandar um elogio, xingamento, sugestão, correção, feedback, manda para o meu e-mail.
Vou ficar muito feliz de vocês terem contato comigo. Estou disponível 24 horas para quem tiver dúvida, para quem tiver qualquer necessidade de explicação do que eu não falei, vocês não entenderam. Obrigado a todos pela presença, valeu a organização do evento, muito obrigado pela bela organização do evento, agradeço a todos vocês e é isso aí. Opa, beleza. Cara,